Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Vinde curar, vinde libertar nossos corações de toda opressão. Vinde transformar, vem incendiar, traz fogo do céu neste lugar. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Este é o clamor de todos aqueles que se encontram na frieza, na tibieza, num afastamento grande de Deus. A canção é tão linda e já começa nos ensinando a clamar: Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Somente fala e ora no Espírito quem está cheio do Espírito. E por isso nós clamamos junto com a canção: vinde curar, vinde libertar os nossos corações de toda opressão. O pecado acaba nos oprimindo, nos levando a um estado tão baixo, tão distante de Deus, que nós não conseguimos nem ter esperança e nem perspectiva das coisas de Deus na nossa vida. Por isso eu te convido hoje a renunciar a tudo aquilo que tem te afastado do Senhor e tem oprimido o seu coração. Mesmo que você não consiga ver, sentir, perceber, eu estou pedindo ao Espírito Santo de Deus que revele a você quais são as coisas, as pessoas, como está o seu coração, do que você tem enchido, preenchido o seu coração, talvez tão vazio, mas você coloca pessoas, você coloca sentimentos, você coloca tantos desejos, até sua própria vontade, e tudo isso vai te oprimindo, vai te fazendo tão minguado, que somente a ação de Deus pode transformar tudo isso. O Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo, sobre todos nós. Vem sobre os corações tristes, afastados dos caminhos do Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre os desanimados, sobre os desesperados, sobre aqueles que querem tirar a própria vida porque não encontram perspectiva, futuro. Vem, Espírito Santo de Deus, vem, Espírito Santo, incendiar a nossa alma, todo o nosso ser, os nossos pensamentos, os nossos afetos. Vem, Espírito Santo, convergir tudo isso para a graça de Deus, para o caminho de Deus, de forma que eu me sinta leve, em paz, para caminhar contigo, Senhor. Vem, Espírito Santo, e incendeia a tudo aquilo que está frio, congelado, que o calor do Espírito possa agora descongelar e fazer incendiar, ferver em nós a ação de Deus. Incendeia minha alma. Cantemos juntos. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor. Incendeia minha alma, incendeia minha alma, incendeia minha alma, Senhor.
Eis que o semeador saiu a semear. E quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E vieram as aves e comeram-na. E outra parte caiu em pedregais, onde não havia terra bastante. E logo nasceu, porque não tinha terra funda. Mas vindo o sol, queimou-se e secou-se, porque não tinha raiz. E outra caiu entre espinhos. E os espinhos cresceram e sufocaram-na. E outra caiu em boa terra e deu fruto. Um grão produziu 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que lhes falas por parábolas? Porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus. Mas a eles não é dado. Porque aquele que tem se dará e terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem, lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas. Porque eles vendo não veem. E ouvindo não ouvem nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: ouvindo ouvireis, mas não compreendereis. E vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido. E ouviram de mau grado com seus ouvidos. E fecharam seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, e compreendam com o coração, e se convertam. E eu os cure. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não o ouviram. Escutai vós, pois, a parábola do semeador. Ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. O que foi semeado em pedregais é o que ouve a palavra e logo a recebe com alegria. Mas como não tem raiz em si mesmo, antes é de pouca duração. E chegada a angústia e a perseguição por causa da palavra, logo se ofende. E o que foi semeado entre espinhos é o que ouve a palavra. Mas os cuidados deste mundo e a sedução das riquezas sufocam a palavra. E fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve e compreende a palavra. E dá fruto. E um produz 100, outro 60 e outro 30. Jesus se assentou em um barco e começou a ensinar muitas coisas à multidão. E uma delas é a parábola do semeador. O semeador semeava as sementes com as próprias mãos. Algumas sementes inevitavelmente caíram à beira do caminho. As aves do céu devoravam as sementes que caíam. O solo em que as sementes caíram era duro, e as sementes não penetravam nele. Por isso, facilmente serviam de alimento para os pássaros. Jesus também diz que algumas sementes caíram no meio das pedras.
As sementes que caíam entre as pedras brotavam por causa da fina camada de terra, mas pela falta de raízes, acabavam definhando no sol. Outra parte das sementes caiu entre os espinhos. As sementes chegaram até a crescer, mas foram sufocadas pelos espinhos. Mas as sementes que caíram em boa terra produziram uma generosa colheita, 100, 60 e 30 por 1. Depois de dar esse ensinamento, a multidão que seguia Jesus foi embora, e os discípulos ficaram com uma dúvida cruel, e foram perguntar ao mestre: Mestre, por que o Senhor fala por parábolas? Jesus respondeu: Porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, muito menos compreendem, e neles se cumpre a profecia de Isaías que diz: Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais compreenderão, e eles sempre estão vendo e nunca perceberão. O coração deste povo está petrificado de má vontade. Escutam com seus ouvidos, mas não querem compreender, e se converter, para que os cure. Jesus deu um verdadeiro sermão, que serve até para os dias de hoje. Jesus disse: Porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem. Parece estranho, não é? Mas o Mestre tem seu jeito de ensinar. Vamos agora aplicar essa palavra nos dias de hoje. Quantas igrejas nós temos pelo Brasil afora? Muitas igrejas lotadas, com quase 10 mil pessoas participando do culto. Mas dessas 10 mil pessoas, quantas delas prestam realmente um culto a Deus? O pregador se esforça, estuda, prega, ministra a palavra. E muitos na igreja, ouvindo, não ouvem, e vendo, não percebem. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Essas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Ainda neste mesmo culto, com 10 mil pessoas, o pregador ainda está ministrando a palavra. E algumas pessoas ouvem a palavra e recebem com alegria, e dizem: Jesus, agora eu vou ser fiel até a morte. E logo vêm as lutas e perseguições por causa da palavra, e elas desanimam, porque não têm raiz em si mesmo e nem na palavra de Deus. Este terreno é o terreno rochoso. Outro grupo de pessoas, no mesmo culto, ouvem a mesma palavra, mas quando chegam em casa, começam a resolver os problemas da vida. Começam a olhar para a sedução do mundo e rapidamente esquecem da palavra que foi semeada. E a palavra fica infrutífera. Este terreno é o terreno espinhoso. Mas existem pessoas que realmente estão prestando um culto a Deus. São os verdadeiros adoradores. Pessoas que ouvem a palavra, entendem e já colocam em prática. Pode vir as lutas, perseguições, seduções, ele não se abala, e a palavra começa a dar fruto e produz uma grande colheita, alguns 100, outros 30 vezes mais do que foi semeado. Com esta mensagem maravilhosa, que vem direto do coração de Deus para os nossos corações, eu te pergunto: como está o solo do seu coração? Você ouve a palavra de Deus e pratica? Será que as preocupações da vida têm feito você ouvir a palavra, receber com alegria e depois se esquecer? Ou será que na hora das perseguições por causa da palavra, você tem recuado? Faça uma reflexão na mensagem do Mestre que disse: Porque vendo, não enxergam, e escutando, não ouvem, e muito menos compreendem, e nele se cumprem a profecia de Isaías que diz: Ainda que continuamente estejam ouvindo, jamais compreenderão, e eles sempre estão vendo e nunca perceberão. Mas se o seu coração for uma boa terra, você vai receber a palavra de Deus, e venha o que vier, permanecerá firme, porque a sua casa está firmada na rocha, que é Jesus. Você vai colher os frutos das curas, milagres, livramentos e tantas outras bênçãos que vêm das mãos de Deus. Então pratique a palavra de Deus.
Deixe a semente cair em boa terra e frutificar. Tenha essa palavra sempre com você. Como disse o salmista Davi: escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Você vai colher muitos frutos, e frutos bons. Eu vou deixar aqui um versículo para a sua meditação. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Salmos 125. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. Como é bom sentir o teu amor tocar em mim. O teu amor tocar em mim. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Brisa suave, vento impetuoso, chama que queima e purifica, fogo que devora. Bom dia, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. Nessa manhã, queria fazer essa breve reflexão com vocês sobre a fé e a esperança. E não teria como começarmos se não olharmos para a fonte. Em tudo existe uma fonte, né? E a fonte para buscarmos, né, a fé, a esperança, ela é a palavra de Deus. É a palavra de Deus que vai nos alimentando, vai trazendo até nós, né, essa alegria de buscar a Deus pela fé e esperar nele. Aquele que tem fé, ele espera. É a virtude da esperança. É a virtudes teologais. Fé, esperança, virtudes teologais. Que cada um de nós, cristãos, precisamos pedir ao Espírito Santo que aumente, para que nós possamos viver uma vida agradável ao nosso Deus. Então, vamos ouvir um trechinho da palavra de Deus que se encontra em Hebreus, no capítulo 11, que vai dizer assim, no versículo 1: a fé é o fundamento da esperança. É uma certeza a respeito do que não se vê. Foi ela que fez a glória de nossos antepassados. Olha que lindo. Versículo 1 até o 2. Então, olha, meus irmãos, ela é a certeza daquilo que nós não vemos. Buscar a Deus, viver uma vida em Deus, muitas das vezes como caminharmos no escuro, porque nós não vemos, como vai dizer o autor sagrado, é uma certeza a respeito que não se vê. Tem muitas pessoas que querem ver para crer, não é isso? Quantas pessoas às vezes procuram pregadores ungidos, ministros de cura, que têm o dom da cura para curar. Deus dá esse dom. Confirma a igreja, a nossa mãe igreja, através do catecismo, Deus dá esse dom.
Mas nada, meu irmão, é maior do que, né, a nossa busca de Deus pela fé. Essa certeza que Deus está no comando da nossa vida, no domínio da nossa vida. Não importa se nós temos algo ou se nós não temos. Não importa se temos dinheiro ou se não temos. Se temos saúde ou se não temos. A fé, ela é algo que fica... Eu imagino a fé como, né, o nosso próprio coração que fica ali batendo, não desiste. Fica dia, noite. Nós estamos acordados, estamos dormindo e Ele está lá batendo. A fé, ela precisa estar dessa forma, né? Nos sacudindo nos dias difíceis. Sabe aqueles dias difíceis que todos nós passamos? É hora de nós deixarmos a esperança, né, que age junto com a fé, nos trazer a certeza de um dia novo, de um dia diferente. A fé, ela nos ajuda, né, a mudar a direção do nosso olhar, a fé e a esperança. Por isso o autor sagrado, ele vai nos dizer que a fé é o fundamento da esperança. Então, mesmo que tudo esteja difícil na sua vida, mesmo que pareça nada dar certo, né? Se você tem fé, né? É como aquela casa que tem uma base forte. Você alimenta a esperança. É a esperança. Eu vou esperar em Deus, não importa quanto tempo, se é 1 minuto, se é 1 hora, se é 1 dia, se é 1 semana, se é 1 ano. Ou se eu tenho que esperar até a eternidade. Porque quando nós olhamos para a vida do Senhor Jesus, nós vimos que os seus olhos, né, não somente a de Jesus, mas a de nossa mãezinha Maria Santíssima, vou citar esses dois, os olhos deles eram tão voltados para o céu que eles esperavam lá no céu. Por isso os desafios deste mundo, as dificuldades deste mundo, né, as tribulações que eles passaram, não era mais forte do que aquela esperança, né, aquela fé lá no céu. E nós precisamos aprender muito com isso, meus irmãos. Isso aconteceu, né, vai dizer a carta aos Hebreus, com os autores sagrados, né, do Antigo Testamento, quando vai dizer assim, ora, sem fé é impossível agradar a Deus, pois para se achegar a Ele é necessário que se creia primeiro e que Ele existe e que recompensa os que procuram. Sem fé, né, é impossível agradar a Deus. Como eu dizia antes, né, os autores sagrados, eles, através da fé, eles acreditaram. Veja que no versículo 8, quando fala de Abraão, foi pela fé que Abraão, obedecendo o apelo divino, partiu para uma terra que devia receber em herança e partiu não sabendo para onde ia. Foi pela mesma fé que ele ia sacrificar o seu filho único, porque ele acreditava que Deus era capaz de dar novamente a vida a qualquer ser. Olha que lindo! Foi pela fé que a própria Sara concebeu. Sara cobrou o vigor de conceber
apesar de sua idade avançada, porque acreditou. Acreditou. Olha, meu irmão, minha irmã, a fé, ela faz a diferença. A diferença. E essa virtude que nós recebemos no nosso batismo, que nos leva a acreditar no sacramento, acreditar na Eucaristia, acreditar na igreja, acreditar na palavra de Deus, acreditar em Jesus Cristo. A fé, meus irmãos, é um dom de Deus. Por isso temos que sempre alimentá-la, sempre pedir a Deus: Senhor, aumente a minha fé. Aumente a minha fé, para que eu possa vencer todas as dificuldades da minha vida. Por isso eu necessito da graça que vem do céu, do poder do Espírito Santo. Por isso eu clamo o Espírito Santo já junto com cada um de você. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Vem, Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Fiquem com Deus. Joslaine, tenho 32 anos, sou casada, mãe de 3 filhos, faço parte da Renovação Carismática Católica. Queria partilhar com vocês hoje o meu testemunho de vida. No ano de 2011, minha mãe foi diagnosticada com câncer de mama. E neste mesmo ano, eu descobri que estava grávida do meu filho Lucas. Quem acompanhava minha mãe em todo o tratamento dela do câncer era eu. Eu me recordo que, numa consulta, a doutora veio me dizer que eu tinha que fazer repouso absoluto porque a placenta estava baixa e eu sofreria um aborto espontâneo se não o fizesse. Só que no outro dia, a minha mãe ia fazer a cirurgia para retirada do nódulo e eu não poderia ficar em casa. Eu cheguei em casa, olhei para a imagem de Nossa Senhora e entreguei a Nossa Senhora aquela situação. Entreguei aquela situação com muita fé, mas também com muita esperança que ela iria interceder. E assim, já consagrei a criança que estava esperando no ventre e disse para Nossa Senhora: não é meu mais, agora é seu, mãe. Toma essa criança para si, toma conta dela. E pedi que Nossa Senhora intercedesse pela cura da minha mãe e intercedesse também para que aquela gestação chegasse até o final. Durante a minha gravidez, eu acompanhei minha mãe em todos os exames que ela fez, as cirurgias também, que foram 2 cirurgias, pude acompanhar ela em tudo. E no ano de 2012 nasceu o Lucas, com muita saúde. E esse é um milagre, porque eu não pude fazer o repouso, mas é um milagre. É uma graça que eu recebi pelas mãos de Nossa Senhora. E também pelas mãos da mesma mãe, eu recebi a graça da minha mãe Joana ficar curada do câncer de mama. Pedi com muita fé e muita esperança. Temos que pedir com muita fé e esperança. Esse tempo agora que estamos passando, em que estamos vivendo, é um tempo de olhar com fé e com esperança para tudo. Que Nossa Senhora nos ajude a trilharmos esse caminho de fé e esperança, confiando em Deus, que é o nosso sustento e que está conosco o tempo todo, que não desanimemos, porque Ele continua conosco. Nossa Senhora continua conosco. Amém. Não é sobre ter todas as pessoas do mundo pra si. É sobre saber que em algum lugar alguém zela por ti. É sobre cantar e poder escutar mais do que a própria voz. É sobre dançar na chuva de vida que cai sobre nós. É saber se sentir infinito num universo tão vasto e bonito. É saber sonhar
e então fazer valer a pena cada verso daquele poema sobre acreditar. Não é sobre chegar no topo do mundo e saber que venceu. É sobre escalar e sentir que o caminho te fortaleceu. É sobre ser abrigo e também ter morada em outros corações. E assim ter amigos contigo em todas as situações. A gente não pode ter tudo. Qual seria a graça do mundo se fosse assim? Por isso eu prefiro os sorrisos e os presentes que a vida trouxe pra perto de mim. Não é sobre tudo que o seu dinheiro é capaz de comprar, e sim sobre cada momento, sorriso a se compartilhar. Também não é sobre correr contra o tempo pra ter sempre mais, porque quando menos se espera a vida já ficou pra trás. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir. Segura teu filho no colo, sorri e abraça os teus pais enquanto estão aqui. Que a vida é trem-bala, parceiro, e a gente é só passageiro prestes a partir.